Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clary e hoje eu quero falar como que a tentativa de facilitar o estudo da língua portuguesa fez com que a compreensão na mesma diminuísse, tá? Então peço que acompanhe esse vídeo até o final. Eu vou tentar dar uma explicação sobre isso e peço que me acompanhe então até o final e vamos ao vídeo em si. Essencialmente, esse ano eu estou como professor de língua portuguesa na rede estadual de São Paulo. E uma coisa eu me surpreendi é que as apostilas elas estão bem fáceis. As apostilas estão bem fáceis. Pode ser porque a gente já estudou muita coisa, de muita coisa, e aí olha para a matéria de sexto, sétimo, oitavo, nono ano, e ela parece fácil para a gente, mas talvez seja difícil para os alunos. Só que eu também tenho uma observação que ela foi feita por um professor de latim muitos anos atrás. O nome dele é Pedro Apolinário. Que acontece? Pedro Apolinário ele foi um homem que morreu em 2009, foi professor na década de 70, de 80 e 90 no seminário do NASP, né, no SALT. Ele era professor de grego, latim, língua portuguesa, crítica textual do Novo Testamento e entre outras matérias assim. Uma mente brilhante, um escritor prolífico, muito fácil de entender. E ele faz a seguinte observação, ele fala assim, ó, é um erro tirar da grade o grego e o latim. É um erro tirar o grego e o latim da grade curricular, porque isso vai dificultar a aprendizagem da língua portuguesa. Isso ele comentou na época em que o latim tinha acabado de ser retirado da grade curricular mesmo. Ele tinha acabado de ser retirado. E engraçado que da década de 70 para cá, a compreensão da língua portuguesa ela caiu. Por quê? Algum especialista em 64 imaginou o seguinte: olha, vamos tirar o latim, vamos colocar mais aula de língua portuguesa, porque aí os alunos vão aprender mais português. O latim é uma língua morta, é uma língua desnecessária. Você só usa lá para rezar o Pai Nosso, espantar algum demônio, né? Inclusive o latim é uma língua difícil pra caramba, né? Ela é boa para espantar demônio, né? Tipo, você pega uma vulgata latina, dá uma na cara do demoniado. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Os latinistas aí não vão. Espero que não briguem comigo. Eu tenho mais preferência em estudar o grego bíblico do que o latim. Mas é uma língua que, na minha opinião, ela tinha que ser ensinada. Pelo menos o latim, tá? Na minha opinião, do sexto ao nono ano tinha que ser ensinado o latim e do primeiro, segundo, terceiro colegial tinha que ser ensinado o grego para estudo de filosofia. E o que acontece? Da década de 70, que foi em 64 que retiraram o latim, para frente, a compreensão, os jovens saíram cada vez mais sabendo menos língua portuguesa. E por que isso acontece? Você pega uma coisa muito difícil. Pá, a referência é essa. Ok? O que acontece? Por mais que você não alcance, por mais que você não alcance, você se esforça para chegar no seu limite, para alcançar a referência. Só que o que acontece? Ano após ano, tem se diminuído a referência. Então, lá em 70, a referência era para você passar no ensino fundamental 2, de sexto a nono ano, você tinha que aprender latim. Então, o aluno ele tinha que fazer o quê? Se esforçar para aprender latim. E com isso, ele aprendia, observando a função, a língua original, a língua que deu origem à língua portuguesa, ele aprendia muita coisa. Ele aprendia estudo de raízes, ele aprendia questão de casos, né, por causa da declinação. Ele aprendia processo de tradução. Então, ele aprendia a base de como se formavam as palavras. A gente estuda isso em língua portuguesa. Só que olhando apenas para a língua portuguesa, é difícil de entender. Quando você olha para uma outra língua, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Eu fui aprender, começar a estudar questões gramaticais de língua portuguesa com 20 anos de idade, estudando grego. Estudando grego bíblico. Foi aí que eu comecei a entender melhor a construção da língua portuguesa, né? Porque o português também tem muitas palavras e estruturas gramaticais advindas do grego em si, né? Não só do latim, mas principalmente do latim. Então o que acontece? A gente tirou o latim.
Ah, agora não precisa ler mais os Lusíadas. Ah, não. Agora a gente não precisa ler mais Machado de Assis. Apesar que Machado de Assis é só literatura de corno mesmo, então vamos tirar o, né? Vamos pôr Harry Potter, vamos pôr o Galinha Pintadinha para eles. E cada vez menos a gente reduz o referencial e cada vez menos o aluno ele se esforça para chegar no referencial. Porque o referencial, em vez dele ficar mais alto, ele vai diminuindo e aí o aluno ele não precisa se esforçar tanto. E aí o que acontece? Em vez do aluno melhorar, ele vai diminuindo com o passar do tempo. E isso não é um projeto de governo feito pelo direitista ou pelo esquerdista. Isso é uma coisa que está acontecendo há séculos, né? Inclusive eu escrevi um artigo numa revista que eu sou revisor sobre o ódio ao estudo. Né? E eu menciono um pouco dessa questão que o problema educacional brasileiro ele não é do governo A ou do governo B. Ele é desde a fundação brasileira. Desde a fundação brasileira. Mas eu vou gravar um vídeo à parte sobre isso. O foco agora é falar do latim. Então eu percebi como as apostilas estão fáceis. E eu percebo que, mesmo elas sendo fáceis, os alunos eles não se esforçam para compreender ela. Porque ele fala, não, isso aqui é fácil. Não, é baba fazer esse exercício. Então o aluno ele não se esforça. Ele acaba não se esforçando. E aí, passa. Passa. Né? Passa. E aí o que acontece? O aluno sai com diploma, muitas vezes sem saber fazer contas direito, sem compreender a língua portuguesa. É claro que você pode odiar a língua portuguesa por causa do professor. Eu mesmo saí da escola sem saber nada de língua portuguesa praticamente por causa do professor. Aprendi porque eu ouvia os professores assim, mas me esforçar para fazer prova, me esforçar para Dom Casmurro, Jorge Amado, Deus me livre. Deus me livre. E o que acontece? Cada ano após ano a gente vai diminuindo o referencial. Ano após ano isso vai sendo diminuído. E ano após ano os alunos, em vez de... ficou fácil. Só que tipo, o referencial era 100. O aluno ele tinha que se esforçar para chegar no 100. Aí o referencial foi para 80, o aluno tem que se esforçar para chegar no 80. Para 50, se esforçar para 50. Aí quando chegar no 10, o aluno não precisa se esforçar muito. Então ele sai sem compreender muita coisa. Porque, claro. E aí você pode olhar e falar, não, professor, mas tudo bem, o latim é uma língua morta, eu não preciso estudar. Bom, você pode até não precisar estudar. Só que, pare e pensa. Os teus avós, na verdade, os teus avós já saíram da escola sem saber latim. Eu converso com o pai dos seus avós, eu conheci pessoas que são pais dos seus avós, seus bisavós. Não tem uma pessoa que eu conheça que estudou na década de 70, antes da década de 70, que não fale muito bem o português. E por que será, né? E por que será que praticamente muita gente que estudou na escola depois de 70 não sabe muito bem o português? E olha que eu estou falando de gente que é seu avô. Tem idade para ser seu avô. Né? Se você tiver 12, 13 anos. Se você tiver a minha idade, é a idade do seu pai, mais ou menos. Seu pai. Entendeu? Seu pai. Se tiver a minha idade, é pai. Se você tiver 12, 13 anos, é seu avô. E dependendo, é seu bisavô já. É engraçado, né? Por que será? Simplesmente por uma coisa mágica. Eles estudavam isso daqui, ó. Gramática latina. Né? É deficiente? Precisaríamos rever e analisar? Sim. Só que o que o teu avô aprendeu no ensino fundamental, hoje, você vai ter que entrar numa faculdade para ver. Não é estranho? Pera um pouco, professor. Como assim? Para ser professor de língua portuguesa, se você entrar numa universidade federal, por exemplo, eu tenho um amigo que entrou na UFRJ, ele aprendeu grego e latim. Ele, na verdade, entrou para fazer letras português por causa do grego. Por fim, teve que estudar latim também. Para ele aprender latim, ele teve que entrar na faculdade. Só que o teu avô, o teu bisavô, eles, com a sua idade, eles já estavam aprendendo essa matéria. Não é um declínio muito grande? E curiosamente, teu avô saiu da escola sabendo muito mais português do que você, com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, não é não? Então uma das coisas que ajudaram no declínio e que estão ajudando na destruição da língua portuguesa é exatamente não ir na fonte, não é estudar a fonte.
né? Agora começou-se a discussão um tempo atrás aí do gênero neutro. Pô, por que nós não temos gênero neutro na língua portuguesa? Simples, porque o latim tinha. E ele complicava demais a fala. Então ele foi eliminado da língua portuguesa, no português foi eliminado o tal gênero neutro, foi eliminado porque não há necessidade. Aí estão tentando introduzir o gênero neutro na língua portuguesa por questões políticas, né? Por questões políticas, por questões de militância. Tá bom, você quer inserir o neutro? Beleza, vamos voltar a estudar latim então. Vamos para uma discussão, vamos voltar, vamos reintroduzir o latim, vamos reintroduzir o tu e o vós. Vamos introduzir o estudo da... Deixa eu pegar aqui o livro aqui, deixa eu achar o livro aqui, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, vamos introduzir a Eneida. Vamos introduzir a leitura da Eneida, de Virgílio. Vamos introduzir Virgílio. Os grandes oradores do mundo aprenderam lendo Virgílio. A Odisseia de Homero. Vamos reintroduzir isso aí. Né? O grego clássico tinha o dual, né? O grego clássico tinha um negócio chamado dual, para você dizer dois homens, duas orelhas, dois olhos. Você tinha o singular, o dual e o plural. O plural era mais de três, o dual era par e o singular era o... Vamos reintroduzir o dual, formas para o dual. Né? Já que é pra gente trazer de volta o gênero neutro, né? Por questões... Vamos trazer então, vamos voltar a estudar o latim. E aí você vai melhorar demais a compreensão da língua portuguesa. Né? Mas isso é algo muitas vezes impensado e muitos jovens às vezes não conseguem, muitas pessoas às vezes não conseguem compreender essa discussão porque simplesmente não foi dada essa opção para eles. Não é dado. Né? Era aprendido latim, francês. Pô, foram duas machadadas no sistema educacional desde a década de 70. A retirada do latim foi fatal e o estudo do francês. Mas, professor, você é maluco? O francês, o que a gente tem a ver com o francês? Bom, acontece o seguinte. O francês, assim como o espanhol, assim como o italiano, assim como o português, eles têm a mesma origem. São línguas neolatinas. Têm a mesma origem, têm a mesma estrutura. Então, quando você estuda o francês, por exemplo, você está estudando português. A minha esposa, ela estudou francês. Né? Na Aliança Francesa. E ela falou assim, ó, na escola eu não aprendi português, mas estudando francês eu entendi como é que se estrutura o português. Entende? E às vezes é mais fácil você estudar o francês, o espanhol, o italiano, do que você pegar um inglês, um alemão. Por quê? Para você estudar o inglês e o alemão, por mais que o inglês é fácil, o alemão é complicadíssimo porque ele tem declinação também. Eu tenho um amigo que estuda alemão, ele fala uns negócios, eu também tenho um livro em alemão aqui, deixa eu pegar um livro que eu tenho em alemão. Ele está escondido ali, é um Walter Bauer, um dicionário de grego-alemão que eu tenho. É difícil porque ele tem declinação igual ao grego, igual ao latim. Mas eles seguem estruturas e lógicas gramaticais diferentes do português. Diferente do francês. Você estuda o francês, o espanhol, ele vai ter a mesma... Eles têm a mesma pegada. Porque a origem delas é a mesma. Então, quando você, na época, o teu avô, o teu bisavô, estudava latim e francês na escola, ele aprendia muito mais o português do que você imagina. Do que você imagina. Ele saiu da escola sabendo muito mais português, mesmo que ele não terminou o ensino médio, mesmo que ele não fez faculdade, mas ele sabia muito mais, porque o que ele aprendeu em 4 anos ou nos poucos anos de ensino fundamental, você tem que entrar na faculdade de língua portuguesa, Universidade Federal, para ter acesso àquilo que teu avô tinha com 12 anos de idade, 13. É doido isso, né? É muito louco isso. É muito louco. É muito louco, né? O que teu avô... para você ver como que se houve defasagem de conhecimento. Né? Inclusive, existem cursos de língua portuguesa, faculdades, que não oferecem o latim. Não oferecem mais o latim e nem o grego. Aí o cara estuda a língua portuguesa, chega para ensinar o português, ele mesmo não sabe direito, por quê? Porque ele não estudou o básico, né? Não estudou o básico, né? E cada vez mais é mais fácil ensinar, né? Porque as apostilas estão cada vez mais fáceis. Eu achei demais, acho demais a dinâmica, a maneira de explicar, porque talvez foi isso que faltou na minha época de moleque, né? Na verdade,
A minha treta foi mais rixa pessoal com o professor de língua portuguesa e eu levei pro resto da vida do meu ano escolar. Mas aí foi uma questão pessoal. Só que a maneira como você explica era complicado, né? Explica dentro do latim da declinação o sujeito, nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Meu amigo, eu não consegui entender isso nem em português. Quando eu vi dentro do grego, quando eu vejo dentro do latim, é muito mais fácil explicar. Então é muito mais fácil você explicar regra gramatical de maneira instrumental numa língua morta do que a regra gramatical numa língua viva. E ponto, né? E ponto. Então o que acontece? Foi uma fatalidade retirarem o latim e o grego da grade curricular. Uma fatalidade. Porque isso reduziu a régua, reduziu o esforço, né? Reduziu o esforço. E talvez, uma das maneiras da gente salvar o estudo no Brasil seja isso. Curiosamente, você vai ter algumas escolas na Europa que ainda mantêm o latim, mantêm o grego. E sabe o que acontece? O ensino lá é top, top, né? Em Portugal, tristemente em Portugal, o latim ele é ensinado de maneira opcional. Ele é ensinado de maneira opcional. Mas ainda assim, dependendo da escola, se você quiser ter a matéria de latim, você consegue. Aqui no Brasil, não. Aqui em terras brasílicas foi banido lá em 70 e se esqueceu. E hoje tem há poucas universidades que ainda mantêm esse estudo. Então, a degradação ela é geral. Você talvez nem veja outros professores de língua portuguesa comentando o que eu estou comentando aqui, tá? E talvez tenha até gente que discorde de mim, tá tudo certo. Eu até quero saber outras opiniões, então deixa a sua opinião aqui. Mas eu vou ser sincero. Isso aqui tinha que voltar para a escola. Isso aqui tinha que voltar para a escola urgentemente. Aí você ia ver, mesmo que os alunos não alcançassem o limite, mas você ia ver que se os alunos hoje estão chegando a 40, eles iam chegar a 60, 70, 80, perto da meta de 100. Eles iam. Eu acho que seria uma boa tentar. Só que, quem é que vai ouvir? Mero. Um mero professor de língua portuguesa. Um abraço. Deus abençoe. E nunca imaginei que eu ia dizer isso. Um professor de língua portuguesa. Rapaz. Como, como o destino nos prega a peça. Um abraço e fui.